Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai corrigir uma questão, né, ahn, que é relacionada ao apego, né? Apego. Quando a gente pega alguma coisa, a gente cria um vínculo com essa coisa de irmandade, né? É como se a gente se tornasse irmão mais velho dessa coisa. Vamos anotar então isso aqui, ó. Então, olha que doido. O vínculo do apego. Então, quando a gente pega algo, né? A gente se soma a esse algo e esse algo passa a ser como se fosse um, um irmão mais novo. E esse algo, faz a gente parecer velho, parecer responsável. E aí, isso nos dá uma aparência diferente. Essa aparência diferente é um efeito proporcionado pela escala desse algo ligado a nós. Então esse efeito vai gerar alguma relatividade em nós de mudança de 0 a 10 entre essa medida de opa, entre essa medida de relação, né? E isso vai gerando uma mudança em nós. Isso inscreve em nós identidade. Por quê? A gente vai repetir esse vínculo. Mas do que eu tô falando então? Eu tô falando do gerador de sentimentos. Isso é o gerador de sentimentos que existe em cada um de nós, né? Então, como que eu dou valor para alguma coisa? Eu gero sentimento. Esse sentimento ele é dado por uma escala de impulso eletromagnetizado por essa carga em controle de minha mão. Olha que doideira que é isso. E isso vai me fazer uma identidade de controle. Eu sou o irmão mais velho dessa molécula, desse produto aqui, ó, dessa carga. Eu sou responsável por ela. Eu não posso deixá-la cair, a menos que esse seja o objetivo. Nossa, então esse conceito ele é muito familiar. Por que ele é familiar? Porque ele se torna um conceito automático, né? E ele se transduz a partir dos riscos de cargas entre essa responsabilidade
de cuidar do produto mais novo. Olha que doideira, que interessante, né? Então, eu me torno um irmão mais velho porque eu preciso, em responsabilidade, cuidar do meu irmão mais novo, desse produto novo em mim, dessa carga nova. E existe um fenômeno na sociedade que quanto mais velho é a carga que eu estou segurando, mais nova, mais responsável eu fico. Por exemplo, uma revista em quadrinhos de 1950. Cara, isso é precioso demais, isso é valoroso, isso precisa ser colocado em um museu, precisa ser... Que isso, cara? Que mundo é esse? Que fantasia é essa? É a fantasia da responsabilidade de um agente que se diz consciente sobre essa maior responsabilidade de preservar algo. Porque ele é muito novo no meu cuidado. Então, se você é um bom cuidador, eu consigo colocar algo na sua mão. Se você é um bom irmão mais velho, eu consigo deixar algo na sua mão. Algo que é importante para mim. Agora, esse irmão mais velho, todos nós somos. Só que essa relatividade do tempo, ela é um mecanismo que hoje se integra na autoridade do ator, da atriz que existe em nós, né? É esse balanço de responsabilidade de ser, né? De convencer as pessoas de que você é. Então, quando você convence a si mesmo de que é, tudo ok. Mas existem os convencimentos de pessoas que são várias pessoas que representam uma pessoa. Que a gente está falando das pessoas jurídicas, das pessoas que são empresariais. Pessoas empresariais. Você está entendendo? O que é uma pessoa empresarial? O que é uma sociedade empresarial? Uma sociedade empresarial é uma mão. Aqui, ó, eu tenho 5 produtos que tem cada um tem uma independência entre si e que são presas por um plano. Aqui, ó, um plano, ó. A palma da minha mão é um plano, tá vendo? Palma da minha mão é um plano. Tem meio que um quadro aqui. E esses 5 estão contidos aqui. Isso é uma sociedade empresarial. Quando você vai cumprimentar alguém, ó, você cumprimenta com a sua sociedade empresarial. E quando você forma com outra, você tem 2 sociedades empresariais ali formando um acordo, uma identidade, uma intimidade. E aí os 2 se tornam iguais no sentido de impressão, né? Essa empresa ela cresce dando as mãos. Você está entendendo? Então, uma sociedade empresarial ela representa as mãos dos trabalhadores que se dão para a geração de produtos ou até mesmo para a continuação de produtos na sociedade. Isso acaba se tornando a segunda família
de um indivíduo. Isso é uma tradição que é dada pela organização e aceita por todas as pessoas. Até porque isso é uma lei, isso é disposto em governo. Só que quem não consegue abraçar, dar as mãos direito, sofre penalidades. Então, muitos de nós sofremos penalidades porque não conseguimos dar as mãos direito para aceitar essa participação, essa família, né? E arcar com a fama disso, né? Com o sucesso disso. Com as cargas disso, né? Bom, então existe a identidade que é conciliada pela participação nessas famílias que geram um valor em você, uma essência em você. Essa essência que é a sua carga nessa sociedade é dada pela fama de provocar reação nas pessoas. Então você provoca reações. E isso faz, né? Faz você ser uma aparência dessa coordenada, dessa contra-ação, né? Então a contra-aparência ela é dada para nós, então, né, por um movimento de transdução de sinais correntes. Sinais correntes são esses que são acorrentados pela fama. Então a fama nada mais é do que as algemas. As algemas das mãos. Das mãos. Ok? Isso é a fama. Existem milhares de tipos de famas, né? Bom, agora a gente vai falar do caixa que se quer, deseja, né? Que se deseja encaixar em uma ação contínua. Primeira coisa, não existe conclusão. A primeira regra desse entendimento: não existe ação concluída, né? Essa conclusão, ele é um ponto de parada. É um ponto de parada, como você para quando você para nas estradas, né? Então a gente sempre casa, nós sempre nos casamos com um ponto de parada, né? Só que essas rodovias que a gente tá falando, né? Ponto de parada, vamos pôr aqui, ó, na rodovia. Só que essa rodovia, ela assume para nós um conceito das razões de continuidade de objetivos na vida individual, na vida das pessoas em trabalho de sobrevivência, em percurso de sobrevivência. Então essa rodovia é a rodovia da sobrevivência. E essa rodovia da sobrevivência para nós
trouxe a família primeira. Então, você sobrevive, você nasce em uma família. Então, nós já nascemos em uma família. Então, por ser de uma família, a gente já tem uma pré-rodovia corrida. Então, por sermos de uma família, nós já temos uma pré-rodovia corrida. Né? Porque a nossa família já sobrevive. E o caminho da sobrevivência. A gente passa a andar no mesmo caminho que a nossa família. Então, quando a gente é novo, nasce, nós estamos na mesma rodovia que a nossa família. Né? A nossa primeira família. Ok? Então, olha só. Dígito 1. Família 1. Presente. Ligou. Certo? E aí a gente se familiariza percorrendo com essa família a partir do tempo de integração. Ó. A gente conseguiu viver 1 ano? Ótimo. Com saúde, melhor ainda. 2 anos, 3 anos, 4 anos. Olha só. Isso vai gerando um acordo sentencial por tempo em estrada. Então, esse acordo por tempo em estrada, praticando a familiarização, né? Você vai, ó, de 1000 em 1000 dias, você vai de 300 em 365 dias, você vai ganhando um tesão, né? Que é 1 ano. 1 ano. Um anota nova novo. Um anotar nova unidade de medida. O que? Aparenciada. A partir dessa molécula aqui, ó. O famoso número que acompanha e modifica o sujeito. É o adjetivo. 1, 2, 3, 4. Então, quantos anos você tem? Tantos. Com que ano? Aí, ó. Com quantos anos você tem? Ah, eu acabei de nascer. Aí você responde assim, ué. Quantos anos você tem? Ah, quantos anos você tem? Aí a sua mãe vira e fala pra você: responde pra ela, responde pra ela. Você aprendeu. Aí você fala: oi, 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 eis. 4, ato, 4. Aí você faz assim: 4, 4, 4. E aí você está entrando na familiaridade de até mesmo obedecer os comandos dessa geradora, dessa mãe. Aquela que trouxe você a essa rodovia, né? Encare os fatos, né? Você vai entender. E aí o que acontece, né? Essa aparência vai grudando no seu campo. Olha só. Ela vai grudando em você.
Então, o que acontece? Você vai, por gordura, né? Dessa aparência, você vai ganhando aparência familiar, certo? Uai, tá tudo na lógica, tá tudo escrito. Não tem nada estranho, né? Quanto mais tempo a gente passa nessa rodovia da família praticando a familiarização, a gente vai ganhando tempo e tempo vai ganhando tensão, e a tensão vai envolvendo essa molecularidade no nosso crescimento, e aí a gente vai ficando cada vez mais com um campão de aparência, né? De aparência familiar. E logo a gente vai sendo reconhecido a tal ponto de nós compreendermos a nomenclatura das reações instaladas, né? Então a gente tem reações instaladas em uma unidade de relacionamento familiar, que é a casa. É a unidade de relação familiar, né? Assim como eu falei que a mão, ela é a unidade de relação dos sócios, das pessoas integradas a uma empresa, né? Uma sociedade empresarial. Ó. Então a sociedade familiar também tem isso, né? E cada dedo, ele se diferencia, mas ele tem a sua importância nesse contrato. Olha o que eu escrevi aqui. Contra. Só que olha o que acontece. Toda ação tem uma contração identitária. Então, todo movimento ele tem um movimento identitário. Isso vai permitir a certeza, né? Então, como que a gente consegue a certeza? A gente treina a relação. Quanto mais a gente treina a relação, mais a gente tem certeza da contração identitária, né? Essa contração identitária é dada pelo impulso modulado pela associação dessa carga. A carga primeira que eu falei, que é essa carga aqui, ó, é a tal da algema, né? É o mais algo. É aquele irmão mais novo nosso. Então, nosso irmão mais novo é que faz com que a gente consiga a relação perfeita. Olha só que legal. Como nosso irmão mais novo tem poder de nos levar às alturas, né? Mas quem é o nosso irmão mais novo? Quem é aquilo que está sobre nossa responsabilidade? É a minha voz, a minha reação, é esse lápis na minha mão, é a minha concatenação lógica em transmitir esses dados, é tudo aquilo que está no universo
e que se dá por habilidade minha de controlar a organização disso. São os meus irmãos mais novos, né? Todos os movimentos que foram amparados aqui. E eles me ajudam a ter precisão na hora que eu faço um evento assim, né? Me arrisco. Legal. Então, quanto melhor é o nosso irmão, quanto é melhor a nossa relação com o nosso irmão mais novo, mais eu posso me arriscar, eventualmente. Agora a gente vai falar de uma imposição frasal. Porque as frases, né? Frases são identitárias. Frases são os eus na mente de um treinador. Quem que é o treinador? É uma frase forte sua. Então agora vamos utilizar o movimento frasal. Suponhamos que a gente tem uma sociedade de letras que conseguem trabalhar se armando em frases para que essa sociedade consiga produtos para você conseguir movimentos precisos ou acesso aos movimentos precisos a partir das contas de descargas que você coordena nas escolhas de frases, palavras, sequências lógicas, né? Agora mudou tudo. A gente foi para um universo de virtude, um universo de virtualidades, é como se a gente começasse a desenhar com os impulsos nervosos dentro de nós. Como a gente desenha com eles? A gente tem riscos que fazem assim, ó. Eles fazem contrações progressivas ou digressivas, progressivas, positivas ou progressivas negativas. Progressivas, eles fazem relações progressivas com as variações de sentidos que elas provocam em sua coordenação. São as letras, essas unidades que você carrega. Só que elas se apoiam pelo repertório de palavras que você adequa para cada porta de despolarização que elas se unem em um acordo vetorial, que são as palavras, e a partir desse acordo vetorial você tem condição de treinar frases e amarrar frases para eventualmente as soltá-las. As frases, elas têm o poder de trazer o seu eu à tona. Que eu é esse? Não é que existe vários deuses. Eu não estou falando um negócio de religião e contra religião. Estou falando os vários eus nessa sequência de relação. O eu que é irmão disso, o eu que é irmão disso, e o eu que é irmão desses dois juntos. Né? Ou seja, aquele que consegue um produto desses dois irmãos, ó. Então é basicamente isso,
razão e proporção de sua reação em modulação de carga. Agora, no universo que a gente está hoje, a gente tem muita depreciação da sensibilidade que há um universo atrás, ou seja, eu estou usando unidade de medida de universo, mas a gente pode colocar anos, né? Há 100 anos atrás, a sensibilidade ela era muito mais contente. Ela era muito mais irmã, né? A sensibilidade ela é muito mais avô, digamos assim. Você tá entendendo? A sensibilidade ela é uma avó, ela é um avô. Só que hoje em dia a sensibilidade ela está muito desacostumada com a sua efetividade no processo por causa das quebras de sentido, pela variação de costumes, pela integração da desresponsabilidade do eu fazer a sua parte e criar condição para que os outros as façam e sair isento disso por acordo de atualização e impressão argumentativa do novo estado de divertir na família dessa realidade de construções dos Zeus, que são as contas que a gente faz e paga com a nossa atuação, né? Então, fica evidente que a gente precisa entender sobre essas frases para nos defender das impressões que as descargas, né, as relações com as cargas fazem com a gente, porque em uma dada reação de você com uma carga, com um irmão mais novo, você pode não conseguir construir uma frase que lhe será adequada para sua imposição do eu carregado. Então, o eu carregado de X erra a linguagem. Opa, vamos evitar errar? Como que a gente evita errar? A gente acredita na sensibilidade e segue seus passos. Quem é a sensibilidade? Ok? Então é isso, a sensibilidade ela precisa de seguir os seus passos para encontrar o eu exato, o eu que não importa, a arte da matemática que a gente fala, o eu matemático. Cara, o eu matemático é e sempre foi o eu da natureza. Não adianta você querer criar uma aparência de contração científica, uma aparência de contração acadêmica superior para controlar a variabilidade do sentido da natureza, tentando extrair dele o máximo possível de potência ao aplicar essa sentença, como se fosse um rei sentenciando alguém, como se fosse um juiz sentenciando alguém a um crime.
Isso de fato não é necessário, porque a matemática está aqui, ó. Está aqui, ok? E ela sempre está. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Ela está aqui. Então a matemática ela está em todo lugar. Ela é onipotente, onipresente e onisciente. Ela está em todo lugar e a todo momento. E quem é a matemática? A matemática é a natureza. Tá entendendo? Só que a abstração disso coloca alguém com uma caixa abstrata. E aí a palhaçada, o Coringa chega, né? Aí é o corte do Coringa. Já ouviram falar do corte do Coringa? Da faculdade do Coringa? A faca do Coringa? Do Joker? É essa. É a abstração. É aquela carga de rapidez, né? Ele tá segurando aqui, ó, a mão, uma ferramenta. Uma ferramenta que permite ele bater e gerar uma radiação BAT. A radiação bate e na abstração parecer que ele está artisticamente me cortando e não cortando a matéria. Por quê? Porque existe o elo do efeito. E esse elo do efeito ele é cognitivo. É uma aparência que contrai a estação das conversas, a estação dos sentidos, a estação das rodovias, a estação das estradas, das identidades. E aí, às vezes, isso faz com que a gente, essa abstração, esse Joker, faz com que a gente perca o momento da parada. Ele adia, ela adia, ela na onda adia nossa parada, nosso casamento. Ok? Então é exatamente isso. Essa é a força que ajuda, né? Essa é a faísca que consegue perceber essa vilã, esse vilão, que é essa energia, né? Que é levado ao estado da arte de uma carga sintética. É uma cintilação de um verbo afinado em poder. E quem que é esse poder? A gente tem a família. A família é o poder. Só que a gente já falou da primeira família, né? E o poder dos pais, certo? O poder dos pais seriam esses, né? Você tem essa proporção entre vô e vó, pai e mãe, esses elos, né? Ao elo aqui.
irmão, irmã. Né? Então você tem esses elos, né? De uma corrente. Ok? Só que eles podem ter os seus produtos, as suas pressões abstratas. Né? Até porque a gente tem geradores de abstrações, que são ferramentas, né? Ferramentas geram abstrações. E o que são ferramentas? Ferramentas são tudo aquilo que a gente consegue carregar e defracionar a carga a partir das unidades de medida de valor de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e algarismos na parte. Então isso são ferramentas. É tudo aquilo que entre essa barra aqui que representa para nós a articulação e essa que representa a mão fechada, né? De segurar isso daqui, que também representa para nós essa sociedade empresarial que segura essa carga no sentido preciso e difraciona ela no organismo a partir de impulsos, né? Você tem aqueles impulsos. Vocês já viram, né? Esse negócio aqui, ó. Transdutor. Gráfico. Aqui, ó, mais ou menos esse daqui, ó. São gráficos de transduções de sinal, né? Quando você consegue converter um sinal, um sinal diferencial em um equilíbrio e você consegue captar a energia e fazer a subtração dessa diferença pela energia que estava, né? Então você tem uma energia X. Essa é a energia X. E entra nessa energia X um pico assim, ó. Então você consegue somar nessa energia e essa energia aqui, ó, forma a gente tinha essa e essa entrou. E aí o resultado foi essa daqui, ó. Esse aqui é o produto. Então, tinha, chega, produz. Né? Aí o que acontece? Isso aqui é um pulso. Isso aqui é um produto, é um pulso, é uma diferença nova. Isso aqui é um delta. Um delta. Delta. Esse delta representa essa carga aqui, ó, né? Então você tinha isso. Ao segurar isso, você difracionou isso e trouxe um produto que vai começar a contar na sua sociedade empresarial, né? Olha que legal, você tinha as máquinas, chegou a matéria-prima e você transformou e você gerou um produto. Esse produto, ele é uma identidade. Ele tem uma aparência no seu organismo. A partir dessa transdução de sinal, você consegue conhecer esse produto mesmo não o vendo,
mesmo não cheirando. Por quê? Porque só dele estar na presença do seu campo, você o sente. Isso é produção de sentido que a gente estava falando aqui, ó. Que é essa questão do irmão mais novo, né? É algo que se junta a você e gera esse pulso. Legal? Então, assim como a gente tem esses poderes que são gerados pela família, por que a família gera muitos poderes? Muitos sentimentos, na verdade. Porque na unidade de relacionamento familiar, na unidade de sociedade familiar, que é a casa, moram a família. E cada um chega a um estado potencial, a uma escala de elo entre um e outro com o passar do tempo. Então chega um momento que chega no limiar de relação entre um e o outro, entre um e os outros. E essa variação, essa permutação, essa análise combinatória, ela chega ao seu limite, digamos assim. E como que a gente consegue deslimitar esse elo? A gente traz produto novo, a gente carrega sacola com produto novo, a gente chega do supermercado com produto novo, a gente faz uma obra dentro de casa, a gente muda uma coisa do lugar, a gente briga ou a gente deixa de a gente leva para sair. É assim que funciona a orgia processual das gerações de sentimento entre famílias. Sentimentos que são, obviamente, abstratos. Por quê? Porque eles viajam para o reconhecimento dos nervos sensoriais, né? Então, uma caneta me gera um sentimento, outra me gera um sentimento muito semelhante, mas não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Nunca é o mesmo. Quando a pessoa diz que é porque ela está com um problema de avô e avó, né? Ou seja, um problema de respeitar o irmão mais novo e precisa logo seguir o sentimento para afirmar que não é o mesmo. Problema de sentimento, né? Um é um, o outro é outro. Você entende? Então, isso é produto, isso é ver na cegueira, né? Isso é a luz do fim do túnel. Essa é a identidade que a gente consegue ter dentro dessa questão de lidar com as irmãos, né? Com os irmãos. E eles estão aí, né? Eles representam a matemática. Ok? Bom. Agora, existe uma questão que é a questão da segunda família. Mano, isso dá uma forma de problema. Isso dá problema. Nossa, quando a gente vai para a segunda família, a gente vai para a escola. E a escola, ela dá muito problema. A terceira família é o trabalho, né? E a quarta família, ela é basicamente o casamento, né? Só que entre uma e outra, a gente pode ter algumas variações.
né? A pessoa na escola ela já pode conhecer a esposa e começar a variar essas famílias. Só que o que acontece? A pessoa que ela sai da primeira família e começa a ir para a segunda família, que é a escola, ela já começa a ter um entendimento de que ela deve lutar por sua identidade. Porque a sua identidade é a sua família. Nesse contexto de gravuras, né? Nesse contexto de climas. Então, sair e voltar para essa família aqui, cara, aí a gente tem que falar olho no olho. É um processo muito doloroso, muito difícil. E eu não tô puxando hipérbole para dizer essa palavra, não. Eu tô falando verdade. É muito difícil. A gente vence todo dia uma absorção de energia nova. A gente é um luto diário. É uma coisa, às vezes, que dói muito. Né? Mas como que dói? É uma dor de cargas que as pessoas não veem, mas sentem. Que são essas cargas de estar próximo às pessoas com identidades, com costumes, que carregam, né, o clima, que dispersam sentimentos entre as. Então é uma massificação que às vezes eu até questiono às vezes. Eu penso assim, é importante, mas será que fazemos da forma adequada? Será que a gente não subestima os atores ali procurando família? Procurando estar na sua segunda família? E eu acredito que a criança ela é muito subestimada, mas é muito subestimada mesmo. A gente tem uma cultura de se colocar em superioridade das demais pessoas e aí a gente causa muita dor por isso, porque a gente precisa de estar no mesmo plano das pessoas. E isso é um desafio, né? Por isso que ser professor leva tempo, né? Ser professor leva tempo. Por isso que ser professor, assim como qualquer outra profissão, qualquer outra família, precisa de estar no mesmo plano, né? No plano financeiro, é um problema, é um enorme problema isso. Eu não sei como é que as pessoas elas vivem com dores que elas não têm porque elas vivem numa sociedade que é problemática. É uma sociedade que paga um salário muito ignorante, que trata a família com muita ignorância e às vezes utiliza aquilo que cria, né? As pessoas elas criam ignorantes e depois utilizam aquilo que elas criaram para dizer que é por isso que elas não ganham mais, né? Que não recebem adequadamente. Cara, ah, é uma falta de até por isso as pessoas elas não conseguem se comunicar, né? E não isso e preferem subestimar as pessoas e passarem por cima delas do que terem a paciência de trabalhar o elo familiar de que precisam. Porque com essa paciência, com a família, todos passam bem. O que é todos passarem bem? Todos vão tirar nota
máxima, nota alta, sabe? Ninguém vai ir embora para casa deprimido porque tirou nota vermelha. Porque se a professora consegue ter paciência e transformar todos em família, professora, professor, né? A família, todos passam bem. Se eles estão em família, todos passam bem. E a escola, ela é a segunda família. Hoje as pessoas, elas querem matar todas as pessoas da escola porque, né, saem da escola quase que mortos-vivos, né? Quase que destruídos, desolados. Como assim, cara, né? A gente já viu um monte de notícia falando de que a pessoa foi na escola e pegou uma arma e saiu atirando em todo mundo sem raciocinar, sem lembrar de da sensibilidade da família, né? Sem lembrar do poder dos pais, sem lembrar da duelo com os irmãos, né? E saiu matando, né? Aonde que tem isso, né? Como assim, né? Se a família, se eles conseguem ser família, eles entendem que elas unidos, né? Eles são muito mais fortes. Eles conseguem muito mais sabor para viver, né? Só que já há muito tempo isso é um desafio, né? É coisa de artista mesmo. E artista ele precisa de ganhar bem, cara. Não adianta. Se você vê uma pessoa que se dá bem nessa questão de gerenciar essa família e não ganha bem, desconfie, né? Aparentemente ela deve ganhar bem em um outro modelo de vida, no modelo de vida espiritual, no modelo de vida transcendental aí dessas formas de arte. Identidade é a e aí veja só, esse momento ele é um momento delicado porque a criança, né, a pessoa, né, que está na escola, ela sofre bastante porque ela não tem o costume que as pessoas, os coordenadores ali, as famílias ali têm. E ele tenta se encaixar, né? Ele tenta conseguir. Então é uma tentação diária, né? A pessoa ela vai tentando conseguir, tentando e dói demais, mas dói mesmo, né? E aí a pessoa ela volta para casa toda tentada, toda doída, né? E aí o que acontece? Ela consegue ficar em casa, mas toda doída desse jeito, toda afetada desse jeito, aí é outro indivíduo, né? Aí é outro eu. Lembra que a gente falou dos eus aqui, ó? E aí é outro eu. A pessoa ela começa a voltar para casa com sentidos, com sínteses de dor, né? De sínteses de dor psicologicamente abatida. Que síntese de dor é essa? Psicologicamente abatida. É aquela dor das comparações. É aquela dor que faz parecer que a pessoa é super inteligente ou que ela é super burra, sendo que ela não é nenhuma das duas. Que é uma questão de momento. Ela não é
Você que tira nota alta, você não é inteligente, super inteligente na coisa. Você que tira nota baixa, também não. Você não é burro, isso, aquilo. Você não é inferior. É uma questão de trabalhar a realidade dos processos em família. Porque o conhecimento ali que é gerado para você ter o seu lugar, você precisa de estar naquela família. Só que se você não está, a culpa jamais vai ser sua, né? Você não tem culpa de tirar uma nota alta ou uma nota baixa. Não tem nada a ver, né? Não é porque você estudou ou porque você não estudou, né? Porque geralmente, né, só de você estar na, na, na família, você já é da família, entendeu? Você já merece tudo no mesmo plano, né? Porque jamais, se você estiver de baixo, a família vai estar bem. E superior também, né? Por causa dos desvios. Agora, o que está acontecendo, né? Acontece que existe uma associação de desesperados, né? Aí as pessoas elas taxam que as pessoas elas precisam sair do ensino médio sabendo a tantos por cento de nota. Quem falou que nota sabe alguma coisa? Ah, não, mas ele fez daquele dia, ele sabe. Quem falou que nota sabe alguma coisa? Que salva, que guarda? É isso que as pessoas elas estão desumanizando e deixando passar o entendimento, né? Elas subestimam as pessoas aplicando provas em pessoas que era para ser famílias, cara. Né? Você não jamais você tem que falar assim, prova que você é meu filho. Prova que você é. Não, ó. Você pede assim, ó. Me ajuda, por favor. Vamos fazer junto. Você pode me ajudar, né? Cara, a nota ela não pode ser definitória para as pessoas. Isso é problemático, né? Você colocar nota para passar no, para se tornar um profissional. Isso é um problema enorme que a gente está causando. Só que eu não sei por que as pessoas não veem isso. Parece que elas estão cansadas, elas não querem ver o óbvio, né? Eu não sei como é que as pessoas não veem isso, né? Parece que elas querem vingança e deixam acontecer porque elas sofreram, porque eu sofri isso. Se eu deixo isso acontecer e não falo, é como se eu queresse vingança. Eu quero falar assim, agora todo mundo vai ter que sofrer isso porque eu sofri isso. E agora eu quero ver vocês tudo sofrer. Não, cara. A gente precisa de falar, a gente precisa de falar, olha, quando você exige para mim tirar uma nota boa, eu fico eu não fico à vontade de aprender e me relacionar com a família. Eu fico com vontade de me afastar e a me afastar pro mais alto possível. Eu fico com vontade de tirar a nota mais alta ou a nota mais baixa. Eu não fico com vontade de ajudar a escola no sentido de entregar a melhor parte de mim que esteve ali aprendendo e reconhecendo o entendimento, o produto dessa organização científica, dessas ciências, né? Porque não, a harmonia é muito difícil, né? Você gerar uma harmonia segura com isso, né?
É muito mais fácil você treinar as pessoas, a sua família, as pessoas, né? A sua classe. É muito mais fácil você treinar eles a se comportarem como família. Porque quando eles se comportam com família, o resultado ele é um mundo melhor. Ele é um serviço melhor. Ele é a garantia de que as pessoas elas vão conseguir estar uns com os outros. E, sinceramente, né, é triste a realidade aqui do Brasil, né? Aí eu tô generalizando mesmo, porque eu sei que numa sociedade onde a pobreza, a desvalorização do profissional, a desigualdade socioeconômica é grande, isso é um problema enorme, né? É um problema enorme que cai nesse sentido, né? E aí o que acontece? Bom, a gente tem a terceira família depois da escola. Se na escola a pessoa ela não consegue, né? Ah, tem a faculdade também, mas a faculdade entra na escola, né? Se na escola ela não consegue se tornar familiar, imagina no trabalho, né? Então o trabalho é outra família. E o que acontece, né? As pessoas elas tendem a dizer que se o indivíduo não é um familiar bom, ele nunca o será. Aqui eu usei um pronome pessoal aqui para dizer que o indivíduo, né? Referência ao indivíduo. Só que, olha só, existem, né, famas que são a fama desse indivíduo, a identidade, a fama desse indivíduo, ela ela pode ser mudada, né? Ela consegue ser mudada, né? Porque em muitos casos, né, as famílias, né, elas trabalham de forma certa, só que elas criam uma aparência relativa, né? Então esse ID da fama, ele brota uma aparência de reação. Só que essa aparência ela é relativa. Por quê? Por causa das, dos objetos. Então, objetos que são cargas. Então, obviamente, você consegue mudar a sua fama, a sua aparência relativa, mudando os seus objetos. Aqui, ó. Obviamente, isso é o erro, né? Então, esse negócio de não ser família ou dar problema para família é uma falácia, né? Porque sempre tem como abandonar ou iniciar um novo objetivo, né? Até porque a gente tem várias famílias, né? Então é isso, né? Esses são as questões, isso são questões da aparência e que às vezes as pessoas utilizam de forma até mesmo automática, né, para o seu favor,
porque se veem em uma zona de guerra e não numa zona de família. Elas não conseguem entender que nós todos somos irmãos e irmãs. Quando a gente está sobre um irmão, a gente é o irmão mais velho. Quando esse irmão está sobre nós, nós somos o irmão mais novo. E ou quando a gente está, né, de igual para igual, a gente é irmão de algum pai. Né? Esse irmão mais velho, ele pode ser o patrão, ou ele pode ser um colega de trabalho. O irmão mais velho pode ser um patrão, ou os nossos que trabalham pelos nossos irmãos dessa sociedade empresarial, ou os colegas. Nós podemos ser irmãos na mesma escala, né? Que a gente é colega de trabalho, colega de sala, isso aqui. Então a gente precisa de entender o nosso lugar nessa sequência e a nossa a gente precisa de zelar para que as famílias elas possam o Brasil, né, o governo, ele possa melhorar essa relação trabalhística, né? É insuportável você ter essas desigualdades. Elas doem mais do que tudo, né? Essas desigualdades de ponto, essas desigualdades financeiras, isso não é inteligência. Isso não é meritocracia, né? Isso é, para mim, na minha visão, isso é idiotice, burrice, é roubo, é desvio da melhor estação da vida. Isso é a pessoa não gostar do filho, isso aí é a pessoa não gostar de família, não entender o que é, ela não gostar do mundo. Para mim é isso, né? Eu vejo muitas pessoas que têm e entendem isso, só que têm, né? Elas conseguem a condição e é a sentença, né? É sentenciada, né? Nós vivemos em uma camada de sentenças e às vezes a gente não argumenta isso, mesmo sabendo que isso é ruim, mesmo sabendo que viver com isso é ruim, a gente finge que não vê, né? A gente cria artifícios para fingir que não é um problema, né? Que é aí que mora a solução, que é isso e que é aquilo. Mas é um problema enorme, né? É um problema enorme, porque a gente tem que entender esse conceito o mais rápido possível, porque nós, se não entendemos isso, com a velocidade das mudanças e das relações de consumo que a gente tem hoje em dia, com essa tecnologia e com essas, essas variações, elas vão trazer surpresas desagradáveis para o mundo, né? Então é isso. A gente fica por aqui e se vê num próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!